louvor maravilhoso, né? Os dois ungidos, né? Onde tem ungido, tem poder de Deus, né? Glória a Deus. E aonde tem poder de Deus, tem cura, tem salvação, tem libertação, né? E os irmãos vão ligando. 3223-9875 Rádio Vida, né? Hoje vai ter um sorteio dessa linda Bíblia e também para os pedidos de oração. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora a palavra, né, com o irmão Zezinho, né? Que os irmãos estão aqui no azeite. Para louvar também. Amém. Glória a Deus. Amém. E a palavra é de Deus, não é minha palavra, na verdade. Essa semana, os irmãos bem saber quem é Deus, como Ele age no ser humano, naquele que busca Deus. Eu fui uma semana agitada. Na verdade, é um testemunho fortíssimo. E eu só falo quando Deus me usa e faço um vídeo. Também quando Ele me usa. E a semana, segunda-feira, até segunda-feira eu não tinha palavra para hoje. Eu não tinha palavra. Aí eu fui deitar às 9h da noite e nada, e pedia para Ele, até que eu pedi: Senhor, desce em mim, Senhor, me dá uma palavra, que eu levanto de madrugada a orar, me dá uma palavra. Tu sabia que 3h da manhã eu estava orando? Senhor, desce em mim, me dá uma palavra. Aí eu pensei assim, disse: mas eu pedi para o Senhor descer em mim, me dar uma palavra. Me perdoa, Senhor, pedi perdão. Me perdoa, Senhor. Só toca em mim o Teu Espírito Santo, Senhor. E eu quero uma palavra para quarta-feira, Pai, que é depois da manhã, hoje. E o Senhor pegou e eu dormi. Esse homem dormiu e sonhou. Sonhei que eu estava num país africano. É que nem a gente vê na televisão, um país africano, tinha um jipe. O jipe era um 51, vocês conhecem o jipe, vocês estão aí do outro lado, estão ouvindo. O jipe 51. Eu estava de um lado do jipe e aquele leão do outro lado do jipe. Eu pulei para a direção do jipe, mas não deu tempo de funcionar esse jipe. Esse leão, ele veio e pulou do lado do caroneiro e ele pulou nos meus braços, no meu ombro, e me agarrou. A cabeça dele era tão grande, eu vi a cabeça dele, eu senti esse leão. Ele me agarrou e esse leão começou a falar. Eu caí os meus braços, o sonho, caiu meus braços e eu não conseguia tocar nele, esse leão. Aí ele falou comigo: filho meu, eu estou aqui. Eu sou o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Eu sou o leão da tribo de Judá. E eu estou ouvindo tuas palavras. Desde o dia que você nasceu, no ventre de tua mãe, ela pedia para mim vir te buscar. Que eu já dei esse testemunho que eu tinha uma doença. Por isso que a razão de eu estar aqui. Eu não vim te buscar porque eu sei que você é meu. E ele falava comigo. E eu acordei assustado, mas ainda ele continuou falando: filho meu, continue fazendo a minha obra, continue, filho meu, não desvie do meu caminho. Filho meu, eu sou contigo, não importa onde você vá, onde você estiver, a situação que você tiver, eu sou contigo. Essa palavra, os irmãos estão do outro lado, para ver o poder de Deus. Aí eu disse: Senhor, levantei, me ajoelhei no meu escritório, como sempre, que o lugarzinho é só eu e ele. Eu abro a Bíblia. Quem é que eu encontro na palavra da Bíblia, que eu abro a Bíblia? Quem eu encontro? Meu Deus! Olha só, Daniel. Aleluia. Aí eu pensei comigo assim: meu Deus, que será essa palavra, Daniel? Essa palavra, o decreto do sonho do rei. O rei Nabucodonosor, que os irmãos, alguns crentes que lêem a Bíblia, conhecem a história. Nabucodonosor, ele teve um sonho. E o sonho dele, ele não tinha quem interpretasse o sonho. Ele mandou
inclusive chamar todos o povo dele ali, os videntes, as pessoas que, como é que eu posso dizer, os irmãos, isto, aí ele pega, ninguém sabia, ele disse, eu vou, se não declarar esse sonho, se não me declarar esse sonho, eu vou matar todos esses homens. E esse sonho, a palavra que eu deixo para os irmãos, que está aqui, eu vou ler para os irmãos, é a resposta que eu pedi para Deus, porque eu não tinha palavra. Ele veio em mim e daí me deu a palavra, que é tão forte. Você vir falar de Deus, é fácil você ler a Bíblia. Agora, você falar o que Ele manda você falar, só o que Ele quer que você fale, a palavra. No capítulo 2, do versículo 1, o decreto, o sonho do rei. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Senhor. Do versículo 11, Pode falar, irmã. porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cujas moradas não é como a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Todos os sábios matassem. E então Daniel falou avisada, e o imprudente Arioque, o capitão da guarda, ao rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Tá bom, Deus abençoe grandemente a tua vida, tá, irmã? Vamos estar orando, tá bom? Deus abençoe. E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez a saber a casa a Ananias, Misael e Isaías, seus companheiros, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi relevado o segredo a Daniel uma visão de noite, e Daniel levou a Deus do céu. Daniel, ele precisava se reunir com Ananias, Misael, Azarias, para ele pegar, com certeza ele foi orar, ele foi se ajoelhar e pedir para Deus a visão do sonho para interpretar, porque ele não queria que morresse esse povo. E essa palavra de sonho, como Deus ele age em nós, e falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, a força, e ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Com ele mora a luz, e Deus de meu Pai, eu o louvo. Este assunto levou o rei. Essa palavra aos irmãos, tu, o rei, pois Deus do céu tem dado ao reino o poder, a força e a majestade. E onde quer que habite os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou nas tuas mãos e fez-o dominasses sobre todos eles, e tu és a cabeça, o ouro. Para encerrar, irmãos, da maneira como visite do monte, e ele insinuou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, e Deus grande fez saber ao rei o que é de ser, que depois disso certo é o sonho, é fiel à sua interpretação. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pusestes a revelação deste segredo.
E pediu Daniel o rei, e constituiu ele sobre os negócios da província, a Babilônia, e a Sadraque, Mesaque, e a Abednego, e a Daniel. Esta é a resposta do rei aos irmãos. Essa palavra do sonho foi real e é real. Aquele homem que serve ao Senhor, que é ungido de Deus, Deus revela o que ele pode falar, o que ele pode dizer. O que aconteceu comigo? O Senhor entrou na minha casa e me abraçou e disse: meu filho, vá em frente, toque, continue, não tenhas medo. Por isso eu estou aqui, irmãos. Fico na paz dos irmãos, Deus abençoe, e logo, logo nós vamos orar para os irmãos, que Deus é com nós. Glória a Deus. Palavra tremenda, né? O Senhor falando conosco, nossos corações, né? Passagem tremenda de Daniel, né? Daniel era um homem de oração, né? Ele orava 3 vezes, né? Ao dia, né? Um homem que andava com Deus, né? Quando ele foi lançado na cova dos leões, os leões tiveram que jejuar, né? Verdade. Palavra tremenda, né? E também logo à frente fala, né, sobre Nabucodonosor. E quis se exaltar, e o Senhor fez ele pastar 7 anos, né? Pela sua arrogância, né? E é uma palavra tremenda.